O Globo Esporte de hoje começa com uma história sobre azeite. Azeite? Na salada, no bacalhau, até no macarrão. Uma especialidade portuguesa que tem seu lugarzinho na mesa do brasileiro. E do Jardim. Cara, eu vou contar essa história dando crédito ao presidente, dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que me autorizou a tornar essa história pública. É impagável essa história. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. E também especialista em azeite. O que trouxe o Leonardo Jardim ao futebol brasileiro? Você acha que foi o salário que fez ele vir para o Brasil, Jéssica? Ah, isso conta. Para trazer de fora conta. Não, mas não foi o azeite. O azeite? O azeite. O azeite? No Seleção Sport TV, o André Rizek contou essa história. A família dele montou uma vinícola em Portugal, que hoje é administrada pela esposa dele. E aí o Leonardo Jardim pesquisou, quem é esse cara que tá me ligando? Pedro Lourenço? Não, ele é dono de uma rede de supermercados em BH. Então ele falou assim, olha, eu quero, é legal ir pro Brasil, mas eu faço uma condição para ir pro Brasil. Você tem que colocar aí no país de vocês o azeite e o vinho que a minha família produz. Você tem que vender no seu supermercado. Ele falou, tá fechado. E foi assim que foi contratado o Leonardo Jardim. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. O Leonardo Jardim, concentradíssimo no supermercado, olhando as prateleiras. Tava querendo era saber onde iriam ficar os azeites da família Jardim. Temos que ir ao supermercado do patrão, não é? Alô, muito boa tarde, muito legal a história do azeite, mas o que a torcida do Cruzeiro quer saber é se esse time do Leonardo Jardim vai estar bem azeitado para o amistoso de amanhã contra o Bragantino. Vem que o GE já começou com azeite, cheio de gols e também nessa data FIFA com provocação para cima do Cristiano Ronaldo. Tem também Scarpinha e a 10 do Galo, e Vini Júnior brilhando com a amarelinha. Bora começar falando do Brasil então, porque foi um sufoco danado para vencer a Colômbia ontem. A vitória só veio nos acréscimos e com o gol dele, o melhor do mundo, Vini Júnior. Brasil e Colômbia, um duelo para os fortes. Um jogo em que do aquecimento até o hino nacional, seriedade e tensão estavam no ar. Era só reparar nos semblantes de Rafinha e Vini Júnior, por exemplo, ou na maneira com que Dorival Júnior encarou uma vitória tão sofrida quanto fundamental. Aqui ninguém está satisfeito com nada, ninguém está aliviado com nada, ao contrário. Ainda assim, o peso do mundo deixava as costas do treinador e de toda a seleção ao final de acidentados e emocionantes 90 e muitos minutos. Lá no início, um Brasil que vai mudando de feições. Quando na primeira jogada de ataque, Rafinha lançou Vini, que foi derrubado na área. Vinícius levou, caiu, penalidade máxima para o Brasil! Coube ao artilheiro da equipe nas eliminatórias, agora com 5 gols, a cobrança segura. Rafinha, com o pé no pé, sai na frente o Brasil! Rafinha. Que fase! Essa não deu para você, Camilo Vargas. Dorival comemora, mas se recompõe rapidamente. Talvez prevendo que o caminho não seria assim tão tranquilo. Veja que sequência de acontecimentos o aguardava. Amarelo para Bruno Guimarães, suspenso contra a Argentina. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Magalhães também foi advertido e vai desfalcar o time em Buenos Aires. O braço do Gabriel escorrega ali pelo ombro do Rames Rodrigues e acaba tocando na cabeça do Rames. Gerson, àquela altura, já tinha sentido uma fisgada muscular na coxa e precisou deixar o campo. Joelinton entrou. 12 minutos depois, ao ser desarmado por John Arias, viu nascer o gol de empate da Colômbia com Luiz Dias. Pro Luiz Dias, que bola perigosa! Gol! E agora o Joelinton bombeou nessa saída por dentro ali. E essa roubada de bola é fatal. E cai no pé do craque do Liverpool. No segundo tempo, panorama parecido. O Brasil começou criando e dando trabalho ao goleiro adversário. Espalma o goleiro, voltou no Vini, Vini dominou, bateu, toca no goleiro, volta no Vini, dá mais um drible, tentou arrematar e acabou desarmado
pelo Davinson Sanches. E a Colômbia equilibrando as ações. Córdoba pedindo levantamento. Córdoba de cabeça para a pega direita do gol. O choque entre Sanches e Alisson assustou pelas imagens fortes. Ih, rapaz, se chocou lá que vai ter que parar o jogo. O choque do Davinson com o Alisson e ele cai completamente já desacordado, apagou. Os dois saíram de campo seguindo o protocolo de concussões cerebrais da FIFA. E o atendimento gerou um acréscimo de 10 minutos. Com a seleção indo para cima, no embalo do estreante Wesley, cheio de gás. E aí, só de participar da jogada do Wesley já levantou a torcida. E do brilho dos antes carrancudos e compenetrados Rafinha e Vini, que transformou o terceiro empate seguido numa vitória redentora. Joga, Vini! Vai na Vini! Assume a responsabilidade de um grande jogador do futebol mundial! A gente precisava de um gol desse, né? De um desvio e mudar, para que possa mudar a nossa trajetória. Depois de 12 rodadas sem marcar, o primeiro gol nas eliminatórias de quem não aceitaria uma noite de cara feia. É o sentimento de todo mundo, né? Que a gente merecia essa vitória. A gente sofre muito, né? A pressão é muito grande de jogar com a camisa da seleção brasileira. Já o sorriso do Vini ficou para o fim. E mesmo com perdas e danos, a seleção que agora enfrenta a Argentina tem mais a comemorar do que a lamentar. O que seria um sexto lugar com um empate, agora é segundo, pelo menos por enquanto. Um Brasil que se permite estampar no rosto a alegria que sempre foi identidade nacional. Olha, com a vitória, o Brasil subiu para a segunda posição das eliminatórias, mas pode ser ultrapassado por Uruguai e Equador, que jogam hoje. E na terça-feira, simplesmente tem Brasil e Argentina, 9 horas da noite, ao vivaço na Globo, e com dor de cabeça pro Dorival. Vocês viram na reportagem, o zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Bruno Guimarães, eles estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. E o meia Gerson saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa esquerda. E seguimos aqui no GE. O Leonardo Jardim, Hugão, está falando sobre o Cruzeiro na Sul-Americana. Sei que no papel o Cruzeiro é a melhor equipa do grupo, mas com certeza a minha experiência diz-me que temos que provar isso dentro de campo. Sabemos que equipas argentinas são sempre muito agressivas, principalmente quando jogam em casa, equipas com uma intensidade muito forte. Nós temos que perceber que vamos fazer um jogo desse género e estar preparados. Sabemos que o Palestino é o primeiro classificado do Campeonato do Chile e que se é o primeiro, normalmente é uma equipa que está habituada a ganhar, também temos de ter atenção. A outra equipa eu conheço menos, mas aos poucos e poucos vamos tirar a informação e vamos fazer a observação como fazemos para todos os adversários e saber que no papel a nossa responsabilidade é qualificar a equipa em primeiro lugar. Entendendo a logística desse grupo, a gente tem o Palestino, que é um time do Chile, a gente tem o União Santa Fé, que é o time argentino, o qual o Jardim fala sobre esse espírito aguerrido, né? E nós temos o Mushuki. Muito obrigado, senhores. Não consigo. O ano inteiro. Eu vou de Hakuna Matata, que não vai ter jeito mesmo. Não vou conseguir falar. Como é que é? Mushuki. Perfeito, obrigado. A gente tem Chile, a gente tem Equador e a gente tem Argentina. Além dessas dificuldades que o Jardim colocou, porque no papel realmente a equipe do Cruzeiro é uma equipe fortíssima, mas tem que se provar isso em campo. Ele vai experimentar um calendário e um trajeto tenebroso aqui na América do Sul. Que quando ele jogava lá na França, a França é do tamanho de um estado que tem dentro do Brasil. Quando você vai para uma competição continental, as viagens não são tão cansativas e não são tão longas assim. A não ser que você vai enfrentar um time, por exemplo, mais lá para o sul da Europa, por exemplo. Você tem que ir para a Turquia, por exemplo, que é mais Ásia. Tem a Turquia da parte da Ásia, a Turquia da parte europeia, que aí demanda uma logística maior. E aqui vai ter um determinado momento em que ele vai estar enfrentando um time lá no Equador, e mesmo assim não é em Quito, é no interior do Equador, para depois descer para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional. Né? É uma logística complicadíssima para você, inclusive, conseguir recuperar esses jogadores a tempo para isso. Por isso ele fala sobre você ter essa rotatividade do elenco e usar outros jogadores também e não se especificar apenas com 11 jogadores titulares. Evidentemente que ele vai chegar num grupo em que ele entende ser o grupo mais qualificado para atuar sempre, mas sempre vai ter uma peça ou outra rodando ali em certas posições. Talvez essa seja a grande dificuldade entre você fazer esse trajeto. Além também do calendário apertado de incluir uma Copa do Brasil no meio disso tudo. Ô, Hugão, o Maluf, saudoso Maluf, diretor, não gostava de técnico estrangeiro,
Porque ele falava que eles não entendem a logística do Brasil, que é diferente de tudo. Sim. De você jogar com Caracas na Venezuela no meio de semana e com o Grêmio do outro lado do país, a logística, a logística que envolve isso. Então era um porém que ele colocava para a contratação de treinador, e quando o Galo contrata o Aguirre, ele fala, olha, nesse caso vale a pena, dá para aceitar porque ele já trabalhou no Brasil um tempo. Mas treinador que chega aqui demora um pouco para Não é só isso não, Bebel. Sabe o que acontece também? O Fael passou por essa experiência agora viajando para a Argentina e pegando aquela... Essa baldeação Mas toda. é porque tem pouco dinheiro, eu peguei 30 baldeação. Fael foi lá para Groenlândia e voltou para Libertadores. Foi maravilhoso. Mas salvo isso, a gente tem que entender que o espaço aéreo sul-americano também é bem complicado, essa parte de comunicação também. Então, às vezes, você vai pegar atraso de voo, se você não fretar um voo, você foi pro Panamá para ir para Venezuela. Não, e ainda tem uma grande diferença que na Europa, os treinadores europeus, eles são acostumados com a logística de qualquer cidade do interior da Europa tem aeroporto. Então, você tem voo direto e tudo mais. Aqui 30 não. minutinhos, 40 minutinhos. Aqui você tem que... Voo direto saindo de BH, você só tem para Santiago e para Buenos Aires. Então, qualquer outro lugar você tem que fazer escala em São Paulo, a não ser que você frete um avião. Então, a logística é bem mais complicada. O Mariano contou no Charla também sobre isso. Aprender, meu filho. Não, Bel. Pelo menos o Leonardo Jardim vai ter que aprender a dirigir a defesa celeste. Se tem um setor no Cruzeiro que ainda não se ajustou na temporada, é o defensivo. Só no Campeonato Mineiro foram 11 gols sofridos em 10 jogos. Missão pro português Leonardo Jardim nessa pausa, hein? Ele já tá de olho nisso também. Para mim, defender bem é defender com 11 jogadores. Guarda-redes e mais 10. E defender com 11 jogadores não quer dizer que sejam os jogadores de marcação, não é? É jogadores que tenham uma função dentro de campo, sejam... em termos da sua função, sejam efetivos e que permita que a equipa esteja em equilíbrio constante quando tem a bola e quando não tem a bola. Então todo mundo precisa ficar atento, do ataque à defesa. Até porque nesses últimos jogos treino ainda foram muitos gols sofridos. 4 testes e a equipe foi vazada 5 vezes. Contra o Botafogo foram 3. E no duelo contra o Pouso Alegre, outros 2. Nesse período para avaliações, o Cruzeiro só não sofreu gol contra o Sub-20 e diante do Boston City de Manhuaçu. O próximo teste é contra o Bragantino, amanhã em Bragança Paulista. O último antes da estreia no Brasileiro. O último para a defesa mostrar evolução para o treinador. Por exemplo, não podemos ter 3 jogadores atrás da linha da bola constantemente e o adversário estar a atacar 10 contra 7. Isso é que não podemos ter. Mas jogadores ofensivos, claro que toda a gente gosta de ter jogadores ofensivos. Se eu conseguir colocar na frente 3, 4 jogadores ofensivos, fico feliz. Eles têm que dar-me esse equilíbrio que a equipa pretende para não estarmos 7 a defender e o adversário está sempre em superioridade. Essa última fala dele me chamou muita atenção sobre jogadores que ficam atrás da linha da bola e é necessário para você fazer esse sistema defensivo começar a funcionar com equilíbrio com o ataque. E aí, meu querido, a gente estava tendo uma resenha em off aqui, onde, no intervalo, o Fael estava falando sobre a escalação do time do Cruzeiro, que ele viu nesses jogos treino, e ele falou, mano, quem vai marcar? E aí eu voltei lá em 2013 e 2014, onde o time do Cruzeiro, a base era basicamente essa. Você tinha o Ricardo Goulart, você tinha o Everton Ribeiro, você tinha o William do Bigode ou o Dagoberto, e numa situação você teve o Borges, e na outra situação você teve o Marcelo Moreno. Esses jogadores, eles podiam até dar um suporte ali para você poder dar uma recuada, ou de repente você dar um apoio ali para de repente um avanço de um lateral, alguma coisa assim. Marcar mesmo, eles não marcavam. Era um outro sistema defensivo? Era, com 4-2-3-1. Mas quando você assustava, o Mike estava sempre dando profundidade, o Egídio nem sempre, mas você tinha ali 2 volantes que sempre brigavam por essa segunda bola. Ou seja, é encontrar um equilíbrio onde você possa ter um sistema ofensivo muito forte e ao mesmo tempo trabalhar com os jogadores atrás da linha da bola, de modo que você não sofra na mão dos adversários. Enfrentaremos equipes tão qualificadas quanto o Cruzeiro, mas é necessário que o Cruzeiro entenda que esse sistema defensivo ele tem que funcionar como não tem funcionado nos últimos anos. Vai daí, Bel. E também fazendo aniversário hoje. Tem muito querido fazendo aniversário hoje, mas esse aqui, o Gão. Procopão. Ó, ele, novão ali, bonitão. Continua um senhor muito bonitão. Tá fazendo 86 anos. Mas é o que o Fael falou agora também, eu falei do Dadá, é a mesma coisa do Procópio. O Procópio, tanto no Cruzeiro, no América, quanto no Atlético, extremamente respeitado. O Procópio que fez parte
do esquadrão imortal da década de 60, está na galeria do Olimpo Celeste, aquele time de 60 ali, onde ele dividiu aquela defesa com o William, Procópio, Neco, né? Fantástico, 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 não tenho que discutir sobre isso, porque Procopão, a gente sabe que é um ícone pra gente, e a gente te ama, Procopão, isso é espetacular. Foi homenageado pelo Atlético no final de semana, porque foi ele quem começou a montar o time do hexacampeonato lá do fim da década de 70, estava no Cruzeiro, o Galo traz, ele manda buscar um menino lá em Nova Lima, um tal de Luizinho, 16 anos, zagueiro promissor, da maravilha, e num período que o Atlético estava perdendo muitas peças, alguns zagueiros experientes, peças experientes, busca tomar na base também, treina nas férias debaixo de chuva quando era proibido, era um combinado dos clubes, o Procópio treinou escondido, então respeito máximo pelo Procópio, campeão da Conmebol no Galo também.